Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, e a graça e a paz sejam convosco. Presbítero Neurivan, esse que vos fala mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Verdades Bíblicas. Queridos, eu me ausentei muitos dias aqui do canal por alguns motivos, a qual só Deus sabe qual foi. Mas por bondade e misericórdia do Senhor nosso Deus, estou aqui de volta, trazendo aos vossos corações temas de suma relevância para aqueles que são apaixonados pela palavra de Deus. E você que ainda não é inscrito em nosso canal, eu peço que se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma das notificações. Queridos, no vídeo de hoje eu quero falar subordinado ao tema: o que significa antropomorfismo e o que significa antropopatismo. Queridos, eu particularmente sou apaixonado pela Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus em uma linguagem humana. A Bíblia em nenhum momento se preocupa em provar que Deus existe. Ela simplesmente parte do pressuposto afirmando que no princípio criou Deus os céus e a terra. E esta palavra criar no hebraico é bará. A palavra bará significa criar algo do nada. O único que criou algo do nada foi Deus. O homem não tem poder de criar, o homem apenas inventa através da matéria que já existe. A Bíblia Sagrada, como eu disse, é a palavra de Deus em uma linguagem humana. Escute o que eu vou te dizer. Todo ser humano que lê muito a Bíblia, não estou dizendo de ler hoje, passa 2 dias sem ler e depois volta a ler de novo. Não. Todo ser humano que lê muito a Bíblia e não estuda ela, está correndo um grande risco de se tornar um grande inimigo da Bíblia. Vou repetir. Todo ser humano que lê muito a Bíblia e apenas lê, mas não estuda ela, está correndo um grande risco de se tornar um grande inimigo da Bíblia. Todo homem que lê muito a Bíblia está correndo um grande risco, está dando uma brecha para o diabo colocar na sua mente que a Bíblia entra em contradição. Você que lê muito a Bíblia, mas não estuda, você está correndo um grande risco de Satanás colocar na sua mente que a Bíblia entra em contradição. Por exemplo, vou te explicar por quê. Em João capítulo 4, versículo de número 24, na parte A do versículo, Jesus disse que Deus é Espírito. Agora aqui entra uma pergunta. Se Deus é Espírito, isso quer dizer que Ele não tem um corpo físico. Isso quer dizer que Deus não está limitado a um espaço. Deus não está limitado ao tempo. Deus não está limitado nem ao espaço, nem ao tempo. Agora a pergunta é: se Deus é Espírito, como a Bíblia afirma, e eu acredito nisso, foi o próprio Jesus que disse que Deus é Espírito, mas se Deus é Espírito, por que em Isaías capítulo 59, versículo 1, a Bíblia vai falar que Deus tem mãos e ouvidos? Porque em Êxodo capítulo de número 33, versículo 11, a Bíblia vai falar do rosto de Deus? Porque em Êxodo capítulo 24, versículo 10, a Bíblia vai falar dos pés de Deus? Porque em Salmos capítulo 8, versículo 3 e versículo 4, a Bíblia vai falar dos dedos de Deus?
Porque em Êxodo capítulo 15, versículo 16, a Bíblia vai falar dos braços de Deus. Porque em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, Pedro vai falar das mãos de Deus. Aqui fica uma pergunta: se Deus é Espírito, por que esses versículos que eu citei está falando que Deus tem mãos, tem pés, tem dedos e tem braços? É por isso que é de suma relevância, antes de ler muito a Bíblia, estudar ela. Agora que entra uma figura de linguagem chamada antropomorfismo. Presbítero, o que é uma figura de linguagem antropomórfica? Ora, antropomorfismo é uma figura de linguagem hermenêutica. Esta palavra antropomorfismo vem de uma junção grega de duas palavras. Antropos, no hebraico, que significa humano. Morfismo, no hebraico, que significa forma. Portanto, a palavra antropomorfismo significa uma maneira de atribuir formas humanas a coisas não humanas. Então, esses textos que eu citei, que fala das mãos de Deus, dos braços de Deus, dos dedos de Deus, dos ouvidos de Deus, do rosto e dos pés de Deus, são figuras de linguagens antropomórficas. Vou repetir, são figuras de linguagens antropomórficas. Estas figuras de linguagem, esta figura de linguagem antropomórfica está dando a Deus uma forma humana, algo que ele não tem. Quando a Bíblia fala dos ouvidos de Deus, é uma linguagem humana. Deus tem ouvido para ouvir os nossos gemidos, né? Não quer dizer que Deus tem ouvido, mas como a Bíblia é a palavra de Deus em uma linguagem humana, é por isso que foi escrito desta forma. É Deus se relacionando com o homem, mas de forma humana, para que nós possamos compreender. Então, quando fala de ouvidos de Deus, ouvido para ouvir os nossos gemidos. Quando fala de mãos de Deus, mãos para nos sustentar, mãos para nos tirar da lama. Então, todos esses textos que fala que Deus tem mão, pé, ouvidos e olhos, é uma figura de linguagem antropomórfica. Esta figura de linguagem é da forma humana a coisas não humanas. Deus é Espírito e continuará sendo Espírito. Esses textos que fala da mão, dos pés, dos ouvidos, dos olhos de Deus é figuras de linguagem antropomórfica para que nós possamos compreender melhor a palavra de Deus. E eu vou repetir, a Bíblia é a palavra de Deus em uma linguagem humana. Por isso que fala dos dedos, dos braços e da mão de Deus. Então, essa é a importância de estudar a Bíblia Sagrada. Os irmãos sabem que um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Isso significa que Deus é imutável. A imutabilidade é um atributo moral de Deus, se não me falha a memória. Se Deus é imutável, isso significa que Deus não muda de natureza, Deus não muda de propósito e Deus não muda de pensamento. Agora uma pergunta: por que em Gênesis capítulo de número 6, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, de ter criado o homem? Aí eu te pergunto, que Deus é esse que faz uma coisa e depois se arrepende? Aí aqui está, meu amigo, se tu não estudar a Bíblia, tu vai estar correndo um grande risco de Satanás colocar na tua mente que tu tem que largar a Bíblia de mão, que tu tem que deixar ela quieta, que tu não pode ler mais ela, que tu tem que deixar de viver ela, porque ela entra em
tradição. Porque aqui em Gênesis capítulo 6 está dizendo que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Uma das coisas que nós devemos entender é que a Bíblia foi escrita na língua hebraica, aramaica e grega, né? Então, esta palavra se arrependeu no grego significa se entristeceu. A palavra se arrependeu aqui no original grego é se entristeceu. E aqui que entra outra figura de linguagem chamada antropopatismo. Presbítero, o que é uma figura de linguagem hermenêutica chamada de antropopatismo. Ora, antropopatismo é dar a Deus um sentimento humano, algo que ele não tem. Então, quando a Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem, é uma figura de linguagem antropopatismo. Lá em Provérbios capítulo 6, versículo de número 16, vai dizer que Deus tem alma. Este versículo também, quando fala que Deus tem alma, é uma figura de linguagem chamada antropopatismo. É dando a Deus um sentimento humano, algo que ele não tem. Então, essa é a importância de estudar a Bíblia Sagrada, de estudar os originais. O período veterotestamentário foi escrito 90% no hebraico e 10% no aramaico durante o exílio babilônico. E 100% o período neotestamentário foi escrito em grego. Então, queridos, antropomorfismo é dar a Deus uma forma humana, algo que ele não tem. Antropopatismo é dar a Deus um sentimento humano, algo que ele não tem. Antropomorfismo e antropopatismo são duas figuras de linguagem hermenêutica que nos ajuda a interpretar melhor a Bíblia Sagrada. Então, quando a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6 que Deus se arrependeu de ter feito o homem, além de ser uma linguagem antropopatismo, dando a Deus o sentimento que ele não tem, é também no original grego significa se entristeceu. Por exemplo, no Salmo de número 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Só que no original hebraico ali não é assim. No original hebraico é: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Queridos, estude a palavra de Deus. Busque o conhecimento da palavra de Deus. Precisamos buscar os dons espirituais. Precisamos buscar os dons para realizar milagres. Mas precisamos também buscar o conhecimento da palavra. Jesus em seu ministério gastou menos tempo fazendo milagre, menos tempo em jejum, em consagração e mais tempo ensinando a palavra de Deus, ensinando sobre os reinos dos céus. E tem algumas igrejas por aí valorizando mais os dons espirituais, valorizando mais o revestimento de poder, valorizando mais o jejum e a oração e a consagração. Temos que buscar isso aí, mas a palavra não pode ficar de lado. Temos que buscar também a doutrina, o ensinamento da palavra de Deus. Uma igreja, ela não cresce só com oração, com jejum e com dons espirituais. Uma igreja, para ela crescer, além do jejum, além da oração e além dos dons espirituais, precisa ter doutrina, precisa ter palavra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 42, diz a Bíblia que os irmãos da igreja primitiva, os apóstolos, perseveravam na doutrina, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Ou seja, tinha oração, tinha jejum, tinha partir do pão, tinha comunhão, mas tinha doutrina. Tinha doutrina. Quer que o teu ministério cresça,
onde tu pastoreia, o ministério que tu pastoreia, tu quer que ele cresça, começa a alicerçar as tuas ovelhas na palavra, na estrutura da palavra. Tem muitos por aí que só está trazendo para cima do altar, oba-oba, só está ensinando a igreja a buscar revestimento de poder, oração e jejum, mas está esquecendo de ensinar a igreja, está esquecendo de trazer doutrina para a igreja, está esquecendo de alicerçar a igreja na palavra. Uma igreja que é alicerçada na palavra, Satanás não derruba, ela não para. Sabe por quê? Quanto mais a igreja primitiva era perseguida, mais ela crescia? Porque era uma igreja alicerçada, fundamentada na palavra. Uma igreja que valorizava a palavra, valoriza os dons espirituais, valoriza a oração, valoriza o jejum. Mas não esqueça de valorizar a palavra. Não esqueça de valorizar a doutrina. Meus queridos, espero que o assunto deste vídeo tenha sido de suma relevância para os vossos corações. E aqui entra a importância de estudar a teologia. A cultura bíblica, a história bíblica, a cultura judaica, a cultura grega, os tempos bíblicos está bem distante da nossa época de hoje. É mais ou menos assim. A teologia é uma ponte que nos leva até o tempo da cultura judaica, até o tempo em que a Bíblia foi escrita, que nos leva até o contexto histórico de cada texto que está escrito na Bíblia. A teologia é uma ponte que nos leva até lá. Então, precisamos estudar a Bíblia para, antes de lermos um texto, ou na hora que estivermos lendo este texto, ou estudando, nós compreender, estamos lendo um texto, mas que foi escrito há muito tempo atrás, foi escrito para pessoas há muito tempo atrás, de uma cultura diferente, de uma linguagem diferente, de tudo diferente. Então precisamos estudar mais a palavra de Deus. Valorize mais a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Busque o conhecimento da palavra de Deus. Eu amo a oração. Eu amo o jejum. Eu amo a consagração. Mas eu não abro mão da doutrina. Eu não abro mão do ensinamento. Eu não abro mão da estrutura bíblica. Eu não abro mão do conhecimento bíblico. Eu não abro mão do conhecimento teológico. Leia livros. Leia a Bíblia. Faça curso de teologia. Quanto mais tu se preparar, quanto mais tu buscar a preparação, quanto mais tu buscar a capacitação, mais Deus vai investir no teu ministério. Mas o primeiro que tem que investir no teu ministério é tu mesmo. Quanto mais você se preparar, quanto mais você estiver preparado, maiores serão as portas que Deus vai abrir para tu passar. Deus não vai abrir uma porta para tu passar sabendo que tu está despreparado. Tem muitos pastores, entre aspas, não estou generalizando, mas boa parte dos pastores, aqui mesmo, onde eu moro, na cidade de Rio Branco, tá sem estrutura. Pastores sem estrutura bíblica, sem estrutura teológica, pastores sem conhecimento. Por quê? Porque despreza a teologia, despreza a doutrina bíblica, despreza a leitura de livros, despreza o conhecimento bíblico. Mas Jesus não desprezava. Jesus valorizava o ensino bíblico. Jesus ensinou sobre o céu, ensinou sobre o inferno, ensinou sobre a grande tribulação, ensinou sobre a batalha da Armagedon. Jesus ensinou tudo. Jesus ensinou. Mateus 24 era uma aula de escatologia, dividida em 4 temas diferentes. Jesus gostava de ensinar. Pastores, vamos ensinar a igreja.
Eu não sou pastor ainda, eu fui separado para pastor pela graça de Deus e estou esperando o dia da consagração. Mas você que é pastor, você que lidera igreja, preserve a palavra de Deus, ensine as ovelhas, alimente as ovelhas, estrutura as ovelhas que Deus colocou na sua mão, na palavra. Faça com que a igreja onde você lidera cresça estruturada na palavra. E eu vou dizer algo e eu encerro. Tem muitas igrejas hoje em dia que não está crescendo, está inchando. Há uma grande diferença entre crescimento e inchaço. Aí eu te pergunto, a igreja onde tu pastoreia está crescendo ou está inchando? Queridos, ficam todos com Deus. Que Deus abençoe a todos. Paz